Puxei maratona. Olá, farofeiros piremoanos! Bem-vindos ao último Rebobina do ano. O ano tá acabando, já é quase Natal na Líder Magazine. E aqui no Piremô não é diferente. O ano está acabando e os programas vão se encerrando. Mas a programação vai continuar em dezembro, uma programação especial. Mentira! O último Rebobina do ano tem que ser um Rebobina especial, então eu vou aqui homenagear uma pessoa especialíssima. Não tem nada a ver com cinema, com TV, não. Ele é um mestre dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos. Mas, sem esse cara, sem as ideias desse cara, eu e você nunca teríamos os maravilhosos filmes de super-herói que a gente se deleita em ver no cinema hoje em dia. Eu tô falando do Stan Lee, que no mês que vem vai fazer, quer dizer, se fosse vivo, faria 100 anos. Então, o Rebobina de hoje vai homenagear o centenário de Stan Lee. Mas, primeiro, fica aí com o que estava acontecendo no mundo em dezembro de 1922. No dia 2, o príncipe André da Grécia e da Dinamarca foi sentenciado ao exílio perpétuo da Grécia por desobedecer ordens durante a desastrosa Guerra Grego-Turca, após pressão do Reino Unido para prevenir que o príncipe fosse executado. Ele é avô do atual rei Charles III do Reino Unido. No dia 6, o Estado Livre Irlandês foi estabelecido pela proclamação do rei George V do Reino Unido. No dia 30, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mais conhecida como União Soviética, foi criada como uma nova nação com a ratificação pelos 2.215 delegados no primeiro Congresso da União Soviética do Tratado da Criação e da Declaração da Criação. A União Soviética existiria por quase 69 anos, sendo formalmente dissolvida em 26 de dezembro de 1991. Passado o túnel do tempo, vocês vão ficar hoje com a voz aveludada desse que vos fala para narrar os acontecimentos da vida de Stan Lee. Stanley Martin Lieber nasceu em 28 de dezembro de 1922 em Manhattan, Nova York, de pais romenos judeus. Apesar disso, se identificava como agnóstico. Aos 9 anos, ele ganhou um irmão, Larry Lieber, que mais tarde será co-criador de personagens como Homem de Ferro, Thor e Homem-Formiga. Ainda na infância, Stan era apaixonado por livros e filmes. Um livro em particular era sempre mencionado por Stan nas entrevistas. Pimpinela Escarlate, um romance de aventura de 1905, em que ele dizia ter conhecido seu primeiro super-herói. Na sua juventude, já com o sonho de ser um escritor, trabalhou em alguns empregos de meio período, como escrever obituários para um serviço de notícias e comunicados de imprensa para o Centro Nacional de Tuberculose. Com a ajuda de um tio, em 1939, aos 17 anos, Stan é contratado como assistente pela Timely Comics, mais especificamente da divisão de revistas pulp, que eram revistas feitas de material mais barato e com histórias mais rápidas, muito famosos no início do século. No começo, suas funções eram muito importantes. Mentira! Se certificar de que vidros de tinta estavam cheios, buscar o almoço dos artistas, correção de texto, apagar as marcas de lápis dos desenhos finalizados e etc. Seu primeiro crédito em uma revista em quadrinhos foi no número 3 do Capitão América, de maio de 1941, onde escreveu a história complementar Capitão América frustra a vingança do traidor, já usando seu pseudônimo Stan Lee, uma brincadeira com seu nome Stanley. Seu primeiro super-herói criado foi o Destroyer para Mystic Comics número 6,
de agosto de 1941. Quando Joe Simon, editor da Timely, e seu parceiro criativo Jack Kirby saíram da empresa no final de 1941, a editora contratou Lee, com pouco menos de 19 anos, como editor interino. Ele mostrou talento para o negócio e isso o levou a permanecer como editor-chefe da divisão de quadrinhos até 1972, quando sucederia Martin Goodman como editor já da Marvel Comics. No final dos anos 50, a DC Comics reviveu o arquétipo do super-herói e criou a Liga da Justiça. Para não ficar para trás, a Atlas Comics, como a Timely era conhecida na época, designou Stan Lee para criar uma equipe de super-heróis. A esposa de Stan sugeriu que ele experimentasse histórias de sua preferência, já que ele estava planejando mudar de carreira e não tinha nada a perder. Stan seguiu o conselho, dando a seus super-heróis uma humanidade imperfeita, uma mudança dos heróis ideais escritos na época. Lee introduziu personagens complexos e naturalistas, que podiam ter mau humor, crises de melancolia e vaidade, que brigavam entre si, preocupados em pagar as contas e impressionar as namoradas, ficavam entediados ou às vezes até fisicamente doentes. Stan e Jack Kirby formaram uma dupla e tanto nos quadrinhos. Os primeiros super-heróis que eles criaram juntos foram o Quarteto Fantástico, a equipe que a Marvel pediu para bater na Liga da Justiça da DC. Empresarialmente, é claro. Junto de Jack Kirby, Stan Lee co-criou Hulk em maio de 1962, Thor em agosto de 1962, Homem de Ferro em março de 1963 e os X-Men em setembro de 1963. Com Bill Everett, Stan Lee criou o Demolidor em abril de 64. E com Steve Ditko, Stan criou o Doutor Estranho em julho de 63 e o herói mais famoso de todos os tempos, o Homem-Aranha, em agosto de 1962. Em setembro de 1963, Stan e Jack juntaram seus recém-criados heróis em uma outra equipe superpoderosa, os Vingadores. Além de reviverem personagens dos anos 40, como Namor, o Príncipe Submarino, e o Capitão América. Se eu falar de todos os personagens que o Stan Lee criou para a Marvel, esse vídeo não acaba hoje. Então, vamos para o final. No final dos anos 90, já com mais de 70 anos, Lee se aposenta dos deveres regulares na Marvel e passa a ser seu presidente emérito. Stan Lee acabou ficando conhecido do grande público pelas suas aparições nos filmes baseados nos personagens que ele criou para os quadrinhos. Sua primeira participação especial foi em um filme do Incrível Hulk, baseado na série de TV lá nos anos 80. Desde então, ele participou de quase todos os filmes da Marvel, com raras exceções, como alguns filmes dos X-Men. A sua última aparição foi em Vingadores Ultimato, de 2019. Stan Lee faleceu em 12 de novembro de 2018, apenas um mês antes do seu aniversário de 96 anos, no Cedars-Sinai Medical Center, em Los Angeles. A causa imediata da morte, listada em seu atestado de óbito, foi parada cardíaca. Seu corpo foi cremado e suas cinzas foram entregues à sua filha. Um jovem judeu, de pais romenos e nascido em um apartamento pobre de Manhattan há 100 anos, foi uma das pessoas mais importantes para todos os nerds ao redor do mundo. Esse era o seu superpoder. Excelsior! Bom, espero que vocês tenham curtido esse novo formato do último Rebobina do ano. Espero encontrar vocês aqui na semana que vem. Estarei no próximo resenha, que eu não faço ideia do que seja, mas o próximo Farofa vai ser o review de Andor, a série de Star Wars que está dando o que falar
uma das melhores coisas que Star Wars fez nos últimos tempos. Fica ligado que semana que vem eu e Eric estaremos aqui no último review do Farofa do ano. Então, eu vejo vocês semana que vem. Até lá e valeu!